a inteligência artificial dominou o dia a dia do mundo inteiro. Mas você sabe das vezes que ela foi abordada dentro do cinema? E não é só sobre o uso de IA para aperfeiçoar métodos de edição ou correções da pós-produção. Eu sou a Luísa Battaglione e vou te guiar na história da IA dentro dos filmes que abordaram o tema, seja por seus riscos, a distopia tecnológica ou somente um universo futurístico que não parecia tão próximo assim na época. Em 1951, desceu à Terra num disco voador Gort, o guardião de O Dia em que a Terra Parou. Ele não exibe qualquer emoção, mas protege seu amo alienígena com lógica tão rígida que beira a compaixão. Atacar para impedir a guerra. A mensagem pacifista deixa claro que, na fantasia de ficção científica daquela Guerra Fria nascente, a frieza mecânica podia guardar uma moral superior à humana, só que ainda sem lágrimas, sem tremor da voz e sem o coração pulsante. Em 68, o Stanley Kubrick deu um passo à frente ao esconder a carcaça da inteligência artificial. HAL 9000, o cérebro ultra sofisticado de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Ele é basicamente um olho vermelho e uma voz amanteigada que garante não ter sentimentos. Mas quando ele se vê derrotado, ele canta Daisy Daisy em um tom infantil, sendo o primeiro indício de que um robô não precisava de chaves de fenda nem de expressão facial. Às vezes bastava a suspeita de um sentimento negado para incendiar a imaginação do mundo. Mesmo assim, o cinema ainda tratava a sensibilidade das máquinas como acidente ou defeito. A virada começou no fim dos anos 70 e início dos anos 80, quando a cultura pop descobriu que robôs poderiam ser carismáticos. Star Wars apresentou C-3PO e R2-D2, que óbvio o público adorou, algo que abriu o caminho para outro extremo. Em 84 chegou o Exterminador de James Cameron, o esqueleto cromado enviado para matar, que era frio e letal, mas a semente da contradição foi plantada. No segundo filme, esse mesmo modelo T-800, reprogramado, aprenderia a proteger e até se emocionar com um garoto de 10 anos. Bom, 2 anos depois do primeiro Exterminador, 1986 apresentou ao mundo Johnny 5 em Um Robô em Curto-Circuito. Ele é uma criança curiosa e o diretor do filme, o John Barryham, declarou que o segredo era fazer o público esquecer de engrenagens. E o Johnny 5 não arranca nenhuma lágrima, mas descobrimos por que o seu entusiasmo é genuíno. Só um montinho de latas como ele pra vibrar de alegria ao conhecer Shakespeare. Bom, o passo seguinte foi dado na animação, justamente na época em que a computação gráfica engatinhava. O Gigante de Ferro de 99 humanizou uma arma alienígena de 50 metros, capaz de sentir medo e se sacrificar para salvar uma pequena cidade americana. Ali o heroísmo e a melancolia se misturam na mesma engrenagem. Steven Spielberg empurrou o tema ao limite emocional em 2001 com IA Inteligência Artificial. O androide David, programado para amar incondicionalmente, fica obsoleto quando a família adotiva recupera o filho biológico e o devolve ao mundo. Pela primeira vez, uma IA não só sofria de rejeição, mas buscava a aceitação por séculos de espera congelada. Muita gente achou o tom meio açucarado, mas a discussão sobre tornar afetos em código se tornou um clássico. Em 2004, chegou Eu, Robô, um blockbuster que colocou Will Smith para desconfiar de Sony, o androide acusado de assassinato. Nessa fase, efeitos digitais já permitem olhos úmidos dos robôs e microtemores de lábios feitos por CGI. Tudo isso preparou o terreno para o que alguns chamam de doce revolução. Em 2008, trouxe Wall-E, um robô lixeira que coleciona itens vintage e se apaixonou pela robozinha Eva. A Pixar apostou no filme com quase cerca de 40 minutos sem diálogos, só bip e uma metáfora ecológica, e mesmo assim o público entende cada emoção. Julgo eu falar que o Wall-E é o robô mais simpático até então. E quando se achava que não havia mais ângulo, o Spike Jonze removeu a forma física e lançou ela em 2013. Samantha é apenas uma voz, um sistema operacional, é capaz de conversar, flertar e romantizar, e ao mesmo tempo entediar-se com o relacionamento. Em seguida veio Ex Machina de 2014, que fecha uma trinca de ouro. A Ava, uma androide translúcida, convence o testador de que merece sim uma liberdade. No fim, ela abandona o criador e o salvador. Enquanto isso, a geração do streaming adotava robôs sarcásticos. K2SO faz piada em Rogue One, a Alita chora com olhos de mangá no live action de 2019, e o pêndulo entre terror e ternura volta a oscilar em 2023 com Megan, a boneca dançarina que viralizou na internet, principalmente no TikTok. Esse clima de alerta pós-TikTok alimenta The Creator de 2023. O Gareth Edwards, que é o diretor, filma androides de rosto oco com
extremidades circulares que lembram a webcam. A história questiona se exterminar máquinas conscientes seria considerado genocídio. Mas no meio de tanta ficção, a vida real corre. Protótipos de IA criam companhia para idosos e chatbots convencionais já escrevem poemas sobre saudade. O cinema responde, claro, mesclando o romance e o pavor. Talvez a próxima grande virada seja uma história roteirizada em parte por uma IA real. E aí, quando isso acontecer, será que a gente vai começar a chamar os personagens de robôs com sentimentos? Ou o autor, né, a IA que sentiu primeiro? Seja qual for a resposta, a trajetória ficou bem clara. Esse arco da IA, que antes causava terror e hoje faz parte do cotidiano, reflete nossas próprias fases. Industrial, digital e conectada. E cada vez mais que a tecnologia avança, a ficção meio que ainda injeta emoção para que a gente ainda se pergunte internamente o que nos torna únicos. Bom, então antes de você sair do vídeo, ou antes que a inteligência artificial do seu monitor decida recomendá-lo para outro, me conta aí qual robô você acha o mais icônico do cinema e também qual filme sobre inteligência artificial mais te deixou chocado.